São 8 horas da noite de uma quarta-feira e quarta-feira com feriado, semana praticamente encerrada, ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos vocês se tomarem um tempinho do seu dia para me assistir por aqui. Em 2 de maio de 2023, os roteiristas de Hollywood resolveram se unir e entrar em greve por conta de vários abusos que estavam sendo impostos pelos grandes estúdios, em especial por conta dos baixos salários dos serviços de streaming e por conta do uso de inteligências artificiais para criar roteiros. Aí, como se não bastasse, em julho de 2023, os atores também entraram em greve para impedir que inteligências artificiais fossem usadas para escanear os seus rostos e corpos e que essas imagens fossem usadas indefinidamente sem um pagamento. O negócio foi tão grande a ponto de ser considerada uma das maiores greves já realizadas em Hollywood. Primeiro, porque ela durou 118 dias. E depois, porque foi a primeira vez em 63 anos que atores e roteiristas declararam greve juntos. E agora, finalmente, em 9 de novembro, a greve chegou ao fim. Porque depois de muita negociação, todo mundo resolveu entrar em acordo. E é sobre isso que a gente veio falar aqui agora. Inclusive, se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, eu fiz um vídeo há uns 2 meses atrás sobre os motivos da greve que eu recomendo que vocês assistam primeiro para depois assistir esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entenderem o que levou os atores e roteiristas a entrar em greve para não ficarem perdidos por aqui. Agora, se vocês já assistiram aquele primeiro vídeo, a gente pode continuar. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra vocês já deixarem o like agora no comecinho do vídeo, que é super importante pra mim. Vou pedir também que vocês se inscrevam no canal, porque não custa nada e me ajuda muito. Vamos fazer esse canal crescer, gente. Sempre tem conteúdo legal por aqui pra vocês assistirem. Além disso, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo e, principalmente, comentem e compartilhem esse canal com todo mundo pra que o canal possa crescer. E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, no @andresabaroni.adv, que por lá eu também tô sempre postando conteúdos como esse. Bora lá? Desde maio de 2023, Hollywood estava enfrentando uma das piores crises da sua história. Isso porque os roteiristas e os atores resolveram entrar em greve por conta, entre outras coisas, do uso que os estúdios estavam fazendo da inteligência artificial. Como a gente falou naquele vídeo anterior sobre esse assunto, os roteiristas estavam reivindicando que os estúdios não usassem inteligências artificiais para escrever filmes e séries e por motivos óbvios, né? Porque isso faria com que muitos roteiristas perdessem os seus empregos do dia pra noite. Já para os atores, o problema era diferente. A gente sabe que já tem um bom tempo que Hollywood usa programas de computador para criar personagens. Não necessariamente personagens principais, mas para aumentar o número de figurantes e pessoas em cena e até, em alguns casos, para trazer atores que já faleceram de volta à vida, como é o caso do ator Peter Cushing no filme Rogue One da franquia Star Wars. Mas, desde que as inteligências artificiais começaram a ficar melhores, os estúdios passaram a chegar para os atores com uma proposta imperdível. E bem entre aspas mesmo, porque a proposta era bizarra. Os atores iriam para o estúdio e receberiam o valor de uma diária. Aí o estúdio faria o escaneamento e a digitalização do rosto e da voz do ator para usar quando e onde o estúdio quisesse e em quantas produções ele quisesse. E qual o valor que o ator receberia? Nada. Zero. Inclusive, os estúdios queriam poder continuar usando essas imagens e vozes digitalizadas mesmo depois dos atores já terem falecido. E assim, para a grandíssima maioria dos atores, que não é nenhuma celebridade, essa prática ia acabar com a carreira deles, porque nunca mais eles seriam chamados para mais nada. E pior, ia acabar dificultando a entrada de novos atores no mercado, porque os falecidos ainda iam poder estar sendo usados. Então, não é à toa que toda essa galera tenha decidido entrar em greve e que a greve tenha durado tanto tempo. Primeiro, porque os estúdios não queriam conversar e resolver a situação, porque diferente dos grevistas que precisam trabalhar para poder pagar boleto e sobreviver, os estúdios não precisam disso. Segundo, porque os grevistas não queriam simplesmente ceder à pressão dos estúdios, e com toda a razão do mundo. Mas agora, em 9 de novembro de 2023, o Sindicato dos Atores de Hollywood, o SAG-AFTRA, finalmente conseguiu chegar a um acordo com os grandes estúdios para
terminar a greve. E a gente pode dizer que o acordo foi, assim, satisfatório, porque 86% dos membros da junta do sindicato votou favoravelmente ao acordo. Mas, enfim, quais foram os termos desse acordo? O que realmente interessa pra gente aqui? Vamos lá. A primeira alteração aprovada foi um aumento de 7% do salário mínimo dos atores e a criação de um fundo de 40 milhões de dólares anuais para transferir uma parte da receita decorrente das séries e dos filmes dos estúdios para os atores. Já em relação à inteligência artificial, diferente do que algumas pessoas podem pensar, o uso dela não foi proibido, até porque isso seria quase impossível, né? Essa é uma tecnologia que chegou para ficar. Não tem como simplesmente impedir que ela seja usada daqui para frente. Mas agora, pelo menos, o uso da IA foi pelo menos regulamentado. E vai funcionar da seguinte forma. Os atores ainda vão poder ter a sua imagem e a sua voz escaneadas e digitalizadas, mas toda vez que elas forem usadas, os estúdios vão ter que pedir o consentimento dos atores ou dos seus herdeiros e pagar pelo uso dessa digitalização o mesmo valor que o ator receberia caso tivesse atuado pessoalmente. Além disso, os contratos para digitalização do ator não vão poder simplesmente autorizar os estúdios a usarem essa réplica indefinidamente, ou seja, para sempre. Os contratos vão ter que ter uma cláusula com uma descrição razoavelmente específica de como e onde vão usar as digitalizações. Tudo bem que aqui a gente entra em outro problema que é bem comum no direito, que é definir esses conceitos subjetivos, né? O que seria uma descrição razoavelmente específica? O que seria razoável nesse caso? Bom, eu acredito que definir isso vai ser um trabalho pros tribunais americanos e só o tempo vai poder mostrar pra gente qual a interpretação que eles vão dar. Por hora, já é uma vitória para os atores, considerando a primeira proposta que os atores, que os estúdios tinham apresentado. E, por fim, a gente chega ao terceiro ponto desse acordo, que é o uso das inteligências artificiais para criar falsos atores sintéticos, os chamados zumbis digitais ou Frankensteins digitais. Aliás, o nome Frankenstein é melhor nesse caso, porque a ideia é pegar diferentes partes do corpo de diferentes atores para criar uma pessoa nova. Eu acho muito estranho, mas enfim, talvez com o tempo isso vire uma coisa mais normal pra gente, né? Vai saber. O fato é que agora, pra fazer essas pessoas de retalhos aí, cada um dos atores cujos traços sejam usados vão precisar dar a sua autorização. Além disso, o SAG-AFTRA, o Sindicato dos Atores, vai ter que ser informado cada vez que um ator sintético for criado e ele ainda vai ter o direito de negociar uma compensação em nome dos atores envolvidos. Ainda tá muito cedo para saber se todas essas medidas vão ser suficientes para proteger os atores de Hollywood num mundo em que a inteligência artificial vai ser usada cada vez mais. Mas agora, o que interessa de verdade é o que vocês pensam sobre isso. Acham que o acordo foi bom? Acham que faltou alguma coisa para ser discutida? Estão do lado dos atores? Estão do lado dos estúdios? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E, principalmente, de compartilharem esse vídeo com outras pessoas para que o nosso canal possa crescer. E não se esqueçam de me seguir também no Instagram, no @andresabarone.adv, que por lá eu também tô sempre postando conteúdos como esse. Nos vemos semana que vem. Tchau!